E aí galera, tudo certo? Mais um encontro de geografia e dando continuidade aos assuntos referentes à geologia do Brasil, entramos agora nas questões dos minerais não metálicos do Brasil. Relembrando, pessoal, a gente viu na aula anterior a questão da formação dos crátons, tá? E agora a gente vai entender a formação das bacias sedimentares, porque é a partir da formação geológica das bacias sedimentares que vai ter a ocorrência dos principais minerais não metálicos, certo? Lembrando que não é só do Brasil, é de qualquer lugar do planeta, ok? Bom, relembrando, existem dois grandes fenômenos na Terra, na superfície terrestre, que é o intemperismo e a erosão. Primeiro, o intemperismo é o processo de desagregação da rocha, ou seja, vai fazer com que ocorra a fragmentação da rocha e esses fragmentos eles sejam transportados, lembrando, a erosão é o transporte desses sedimentos de áreas mais altas para as áreas mais baixas. E é nesses pontos mais baixos, são nesses pontos mais baixos que vai acontecer o processo de acumulação. A gente já viu na unidade 2 a formação das rochas sedimentares e que as formações das bacias sedimentares têm um processo bem parecido também para as rochas sedimentares. Como é que vai funcionar, professor? Tem aqui áreas mais baixas do terreno, como vocês podem ver, os escudos cristalinos que a gente viu na aula anterior, né? Bom, sofre o processo de intemperização, ocorre o transporte desses sedimentos e vão se depositar nas áreas mais baixas. Essas áreas que são mais tidas como bacias, certo? São as áreas de acumulação. E aí vai ter todo aquele processo que a gente já viu, né? Deposição, litificação, compactação, cimentação e o processo de formação aí depois, né, de uma rocha sedimentar. É dentro desse processo da formação da rocha sedimentar que a gente vai ter a formação dos minerais não metálicos, tá? A gente lista aqui três principais, que é o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Bom, onde é que vai ter a ocorrência desses minerais não metálicos? Em áreas de bacias sedimentares, tá? Resumindo aqui, em toda essa área azul do território nacional. Tá? Onde tem a bacia do Pantanal, bacia do São Francisco, bacia do Amazonas, Maranhão, Piauí, né? E também em algumas áreas oceânicas, tá? Vamos lá. Formação do carvão mineral. Gente, carvão mineral é diferente de carvão vegetal, tá? O carvão vegetal é utilizado para churrasco. Já o carvão mineral, ele tem um potencial energético muito grande. E como é que vai se formar esse mineral aqui? Primeiro, a gente está falando aí de milhões de anos atrás, né? Vamos colocar aí 300, 400, 500 milhões de anos atrás. Bom, áreas de pântano vão sofrer o processo, né, natural, algumas folhas vão cair, alguns animais vão morrer, essas áreas vão ser intemperizadas, que vai sofrer um processo de sedimentação, de transporte de sedimentos. E veja o seguinte, à medida que esse material aqui, essa vegetação vai entrando em processo de decomposição, né, à medida que o tempo vai passando e a pressão sobre esse soterramento da superfície vai aumentando, tá, vai ocorrendo o processo de formação de carvão mineral. Veja, para chegar no antracito, que é o nome científico do carvão mineral, ele passa por estágios, tá? Bom, alguns estágios são importantes. O que é a turfa? É o processo de deposição vegetal, certo? Tá lá as folhas, os galhos, os caules, os frutos da planta e começa a ficar aquele material seco, né? Agora que está depositado num terreno há um bom tempo.
Bom, com a questão do soterramento, vai virando o lignito, que é tipo um solo vegetal, não é um solo propriamente dito, mas é uma mistura, né, de todos esses materiais vegetais em decomposição, tá? Que recebe a denominação de lignito. Bom, a hulha já é um estágio mais avançado. Por quê? Porque o lignito, que é o mineral que vai estar com essa característica de solo, certo? E a hulha começa a passar por um processo de solidificação, certo? É como se começasse a ganhar consistência, ficar enrijecido, até chegar por último no antracito, que é o carvão mineral propriamente dito. Professor, quais são as diferenças energéticas de um para o outro? A capacidade de aquecimento, porque é o carvão aquecido que vai ser responsável por gerar energia, certo? Bom, e a quantidade de carbono também, à medida que o tempo passa, ele aumenta, certo? E a quantidade de água diminui, certo? Veja que na primeira formação aqui da tufa, a gente tem uma quantidade de água muito grande e à medida que o tempo vai passando, que o carvão vai se enrijecendo, essa quantidade de água vai diminuindo e o do carbono aumentando, tá? Por isso é importante também salientar que esses combustíveis, eles são tidos como hidrocarbonetos, certo? Mistura de hidrogênio com carbono. Bom, tá aqui um exemplo, né? Ó, a tufa, a hulha, o lignito e o antracito. O antracito já é o carvão mineral bruto, certo, pessoal? Aí, ó, poder de aquecimento extremamente elevado, tá? Bom, onde é que acontece, né? Onde é que ocorre, melhor dizendo, as maiores reservas de carvão mineral aqui no Brasil? Vejam, em vermelho, carvão mineral bruto, né? A gente tem aqui na região Sudeste Sul, em especial São Paulo e todos os 3 estados do Sul. No Brasil, a gente tem uma predominância de turfa muito grande, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, certo? Bom, a turfa não tem um valor comercial muito grande, mas mesmo assim a indústria utiliza para baratear, né, a questão energética de produção. Tá? E o carvão mineral bruto a gente tem aqui, né, no estado do Pará, alguns pontos, né? Bom, e o lignito a gente tem aqui, né, entre Pernambuco e Alagoas apenas, e uma parte aqui no estado do Amazonas, certo? Bom, avançando aqui, outro combustível fóssil, que é o mais utilizado por todo mundo, que é o mais cobiçado por todo mundo, que é motivo de guerra, que é motivo também de grandes discussões. Quando é que vai acabar o petróleo, né? Então, a gente entende o petróleo também, que tem sua formação dentro de uma bacia sedimentar, tá? E o Brasil recebe destaque junto com o Oriente Médio na produção de petróleo, na exploração do petróleo, porque é um país autossuficiente nesse recurso, tá? Bom, como é que se forma o petróleo, pessoal? Praticamente o mesmo processo da formação de um carvão mineral. Só que agora, ao invés da gente ter vegetais apenas, certo? Vamos ter matéria orgânica envolvida aí. Não que as vegetais não sejam matéria orgânica, sim, são. Só que a gente vai ter agora compostos muito mais complexos, né? Animais, também vegetais, plânctons, fitoplânctons, tudo isso misturado dentro de uma bacia sedimentar. O que é que vai acontecer para a formação do petróleo? Todos esses elementos que vão ficar depositados no fundo da bacia, eles vão passar pelo processo de soterramento também, tá? O que é que acontece? Esse material de confinado vai começar a se misturar com o hidrogênio e com o carbono até virar, né, um líquido preto, né, viscoso, preto, né, que a gente chama de petróleo. A diferença para o petróleo é que ele vai ficar confinado em uma rocha impermeável, certo? Bom,
como a gente tem aqui no esquema, né? Veja, a matéria orgânica se deposita, né? A rocha sedimentar porosa com a rocha impermeável e sedimentos das próprias matérias orgânicas. E o que é que vai acontecendo? Vai litificando, né? Vai compactando uma camada sobre a outra até chegar ao ponto de que todo esse material orgânico ele não vai mais ter como escapar para outras camadas e junto com as temperaturas, as pressões que tem lá no interior da Terra, vai ocasionar a formação do petróleo, certo? Junto com o petróleo é importante salientar também a questão da formação do gás natural. Onde tem petróleo, praticamente existe também gás natural. É super comum ter essa associação. E lembrando, petróleo, nem todos eles, quando são encontrados, tanto em oceano quanto em continente, eles são apropriados para a sua atividade econômica, tá? Porque depende muito da viscosidade. Quanto mais oleoso, mais grosso for o petróleo, melhor seu valor econômico. Quanto menos for, né, menor valor econômico tem, certo? Bom, quais são as áreas de exploração do petróleo aqui no território nacional? Vejam, percebam que boa parte da exploração é feita em áreas oceânicas, certo? E as bacias mais importantes para a exploração desse mineral é aqui, ó, a bacia de Campos, certo? Sergipe e Alagoas também vem ganhando destaque, inclusive foi uma área que foi leiloada recentemente, certo? A bacia do Espírito Santo, a bacia dos Solimões é importante também, que é de amplo debate por conta das questões ambientais, certo, pessoal? E também tem a questão do pré-sal, que eu vou estar deixando aí uma atividade de pesquisas para vocês que a gente está fazendo no plantão de dúvida, certo? Bom, pesquisar sobre pré-sal e responder as páginas 32 e 33 do livro de vocês. Ok? Até o próximo encontro.